Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes com vocês. Rapaziada, desse vídeo bora falar um pouco aí sobre o nosso treinador que vai aí realizar hoje o primeiro treinamento com o elenco azulino. Vamos falar também sobre o Bainão, né? Como é que tá aí o Bainão. E a gente vai falar muito sobre o Campeonato Paraense aqui nesse vídeo. Antes disso, peço só para você, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, sua criatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, galera, tem um patrocínio aí de Bet Nacional. Se você não se cadastrou na Bet Nacional, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link da Bet Nacional para você fazer a sua fezinha, tá? Clica agora aqui, primeiro comentário fixado e aposte na Bet Nacional. Esse vídeo também, galera, é patrocinado aí pela Transparar. Se você não foi na Transparar, tá? Mora aqui na região de Macaé, entre em contato com a galera aí da Transparar se você estiver precisando do socorro automotivo, tá bom? Também esse vídeo é patrocinado pela Ed Ótica. Se você não foi na Ed Ótica, tá? As melhores lentes e armações você encontra na Ed Ótica e aquele preço especial. Ed Ótica, tá? Telefone da Ed Ótica na tela aí pra você. Também esse vídeo é patrocinado pelo professor Eduardo, tá? Se você tem interesse aí em aulas de reforço de matemática para o cursinho, para o Enem, para você tá com problema também no ensino médio, entre em contato aí com o professor Eduardo, tá o telefone dele na tela aí para você. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, bora falar um pouco aqui sobre a apresentação do nosso treinador, né? Que no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, está realizando o primeiro treinamento com os jogadores do elenco azulino. Bate de encontro com aquilo que a gente já vem falando há um tempo, né? O Remo não tem uma estrutura minimamente adequada para ter uns treinamentos. E isso vai pesar bastante na Série B do Campeonato Brasileiro. Porque não adianta você pagar salários em dia, não adianta você ter uma preocupação nesse quesito com os jogadores e você não ter a mínima preocupação de colocar os jogadores para treinar em um local adequado. E o Remo não tem. A prova disso é que o Remo está treinando no Estádio Olímpico do Pará. E a pergunta que fica é, como é que está o CT? Porque ninguém mais fala do CT. Eu não vou ser injusto aqui em falar que ninguém chegou e comentou nos últimos meses sobre uma melhoria no CT. Porque o CEO do Remo falou aí pro Paulo Cacheado, né, numa entrevista recente, que teria ali projetos tanto para o CT quanto também para o Bainão. Mas já faz um tempo e até agora nada foi disponibilizado para o torcedor. A certeza que a gente tem é que tanto o CT quanto o Bainão estão abandonados pela atual gestão, que parece não se preocupar muito com isso e não se incomodar com esse problema de estrutura do Remo. Tonhão, eu sei que você é um cara arcaico, que tem uma mentalidade arcaica, né? Até porque você está há 30 anos aí no Remo, né? Então, eu acredito, pelo menos eu quero acreditar nisso, tá? Que você tem aquela antiga mentalidade de que o mais importante é pagar salários em dia para jogador e ter bons jogadores em campo, jogadores caros em campo, um time caro em campo. Só que o futebol ele mudou, Tonhão. Ele evoluiu. Para você fazer um trabalho mínimo dentro de campo, você tem que ter um mínimo de estrutura. E hoje o Remo não tem esse mínimo. O Remo não tem. Talvez a sua mentalidade seja lá dos anos 90, né, que os clubes não precisavam disso. Mas até nos anos 90, os clubes que tinham o mínimo de estrutura, eles tinham uma vantagem sobre os demais clubes. O Fortaleza só está onde ele está hoje porque ele investiu na estrutura. O Vila Nova evoluiu muito o seu elenco, não contratando grandes jogadores, jogadores monstros, jogadores consagrados no futebol. O Vila Nova investiu na sua estrutura e está tendo os frutos com times competitivos nos últimos anos. O Vila Nova não sofre no Campeonato Brasileiro da Série B, como sofria na última década, por exemplo. Ela subia e cair para a Série C. Hoje o time já tem um time mais consistente dentro de campo. Tudo isso passa pela reforma e principalmente pelo investimento que o time teve nas suas estruturas. O que falta para o Remo fazer isso? Será que é tão caro? Será que é tão assim trabalhoso para o Remo investir nas suas estruturas, no seu CT, no seu estádio? Será que é tão complicado? Será que o Remo não tem grana o suficiente para isso?
A pergunta que fica é essa, entendeu? Referente a isso. Enquanto isso, a gente vai aguardar aqui uma resposta de vocês. A gente vai aguardar aqui o que é que vocês vão falar referente a isso. Porque, de fato, a gente quer um mínimo de respostas referente a tudo isso, tá? Bom, falando agora aqui sobre o Bainão, né? Eu recebi aqui umas fotos de um torcedor atuais do Bainão, de como o Bainão está hoje. Como você pode ver aí, parece até em estado de abandono. Mas eu também recebi aqui a resposta de que isso daí nada mais é do que uma reforma no estádio que está acontecendo, principalmente na questão das arquibancadas. O Remo está ali fazendo uma limpeza nas arquibancadas e depois vai pintar as arquibancadas novamente, tá? E o gramado também está passando por uma revitalização. Eu sinceramente não sei se isso tudo que está acontecendo é para os jogadores treinarem novamente no Bainão, que eu acho totalmente um erro, porque o Remo tem que investir no seu CT. O Remo tem que reformar o CT. Se o CT do Remo não tem condições para ter uma reforma, para melhorar a estrutura para os jogadores, aí, Tonhão, vende esse CT. Compra outro local e faz ali, tenta fazer minimamente um local para que os jogadores possam treinar. Porque se o CT não tem condições, isso daí era uma análise que deveria ter sido feita lá no início, quando o CT foi comprado. Né? Lá no início. Porque agora é tarde, né? Agora é bem tarde para você ter ali uma noção de que o CT não tem condições. Eu não acredito que o CT não tenha condições. Eu acho que é mais questão mesmo de reforma no CT do Remo para que os jogadores possam ter uma mínima condição para treinamento, tá? O que aconteceu ontem e o que vem acontecendo nos últimos dias é inadmissível em um clube que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Falando agora aqui sobre o Parazão, mas antes disso, vale lembrar vocês da nossa rifa, tá? A rifa aí das 4 camisas do Clube do Remo. No primeiro comentário fixado tá o link do meu WhatsApp. Entre em contato comigo aí para você adquirir o número da sua rifa, tá, meu amigo? Primeiro comentário fixado, você entra em contato aí comigo, tá bom? Bom, rapaziada, bora falar um pouquinho aqui sobre o Campeonato Paraense, porque alguns torcedores estão aí com a esperança do Campeonato Paraense voltar logo logo, né? E eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês, tá? De maneira bem honesta. Eu acho muito difícil que o Campeonato Paraense ele volte antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil. Para não dizer impossível, existe uma pequena esperança de que esses processos movidos contra Remo, Bragantino, né, a Tuna e também o Capitão Poço, o principal prejudicado, ele seja anulado. Mas não vai acontecer. Inclusive, recentemente, há 2 dias atrás, se eu não estou enganado, o Remo entrou com uma ação para anular o artigo 31, né, e que foi prontamente negada pelo TJD. Eles negaram ali a anulação. Então, meu amigo, é bem complicado, tá? O diretor jurídico do Remo ontem postou num collab lá junto com o Fute Pará uma questão falando até de inteligência artificial. Que a inteligência artificial entende que o caso ele é bem simples, mas que o TJD está ali de uma certa maneira complicando as coisas, né? Eu não acho que o TJD ele prejudicaria 4 clubes para beneficiar um clube. Que no caso o beneficiado nessa história é o Independente, né, que tinha caído ali na bola e acabou revertendo a situação, pelo menos de maneira provisória, no tapetão. Mas o campeonato paraense, ele infelizmente, ele não melhora, né? Ele não apresenta uma evolução, muito pelo contrário. Ele apresenta um retrocesso. Porque em 2 anos de campeonato, 3 anos, né, de campeonato paraense, nós tivemos 2 paralisações. Por questões minimamente absurdas, né? Que poderiam ter sido resolvido se o campeonato tivesse uma mínima organização. É bem complicado, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.